Em maio de 2021, uma irmã me informou que a irmã Lu lhe contou que pelo menos 3 líderes de igreja eram falsos líderes que não faziam trabalho prático. E os irmãos não sabiam discernir esses falsos líderes. Depois de ouvir seu relato, pensei que a irmã Lu era arrogante demais. Se esses 3 líderes de igreja fossem um problema tão grande, eles já não teriam sido substituídos? Pelas costas, ela alegava que os 3 eram falsos líderes. Ela não estava julgando os líderes ao fazer isso? Eu comecei a ter certa opinião sobre a irmã Lu. Pensei que ela poderia não ter boa humanidade. Depois disso, fui investigar a conduta normal e a humanidade da irmã Lu, para saber se ela sempre falava mal das pessoas pelas costas. Quando comecei a investigar, eu descobri que entre os irmãos e irmãs, ela disse que um líder carecia de discernimento e não fazia trabalho prático. Isso me levou a suspeitar ainda mais que as intenções da irmã Lu eram más e que ela mesma queria ser uma líder. Por isso ela sempre criticava os líderes na frente dos irmãos e irmãs. E ela estava espalhando preconceitos sobre os líderes para perturbar a ordem da igreja e o trabalho dos líderes. Se a irmã Lu realmente quisesse proteger o trabalho da igreja, quando visse que havia líderes falsos na igreja, ela deveria denunciá-los. Seus superiores investigariam a situação e perguntariam aos outros o que pensavam. E caso descobrissem que havia um falso líder, eles lidariam com isso adequadamente. Mas a irmã Lu não informou a situação aos seus líderes. Em vez disso, só falava com os irmãos sobre os problemas daqueles líderes. O que ela estava fazendo era julgar líderes. Então, procurei-a para comungar com ela. Eu lhe disse: se você descobriu problemas, deve informar aos superiores. Não falar descuidadamente na frente dos irmãos. Sua atitude criará preconceitos contra os líderes e eles não cooperarão com os líderes. Esse comportamento destrói o trabalho da igreja. E você falou sobre o problema de vários líderes pelas costas. E isso é julgar os líderes. Eu a instruí a refletir sobre suas intenções e objetivos ao dizer essas coisas. E no fim, a alertei. Se você continuar julgando os líderes por trás das costas deles, interrompendo o trabalho da igreja, você perderá sua chance de cumprir seus deveres. Depois de lidar com a irmã Lu, eu senti que tinha cumprido minhas responsabilidades e que estava protegendo o trabalho da igreja. Inesperadamente, numa reunião, um líder superior me perguntou: por que você demitiu a irmã Lu de seus deveres? O que ela fez de errado? Essa pergunta repentina me deixou um pouco confusa. Eu pensei, mas eu não demiti a irmã Lu. Se ela foi substituída, eu não fiquei sabendo disso. Então meu líder me disse que os problemas que a irmã Lu tinha relatado eram reais. E que os líderes denunciados eram falsos, que precisavam ser substituídos. O meu líder falou que eu fui apressada em lidar com a irmã Lu. Ele disse que só porque ela relatara problemas, eu determinara que ela estava julgando líderes e tinha humanidade ruim. Minhas ações oprimiam e condenavam os escolhidos de Deus. Assim como o Partido Comunista, que cria uma atmosfera de terror branco, em que qualquer um que fala a verdade é oprimido e punido. Quando meu líder lidou comigo, tive dificuldade de aceitar. Eu não acreditava que estava criando uma atmosfera de medo. E não pretendia punir a irmã Lu. Além disso, foram os líderes da igreja da irmã Lu que a substituíram. Eu não estava envolvida nisso. Como isso me tornava igual ao Partido Comunista? Depois disso, fiquei me perguntando por que meu líder tinha lidado comigo daquele jeito. Onde estava o meu problema? Pensei naquilo que meu líder disse, que eu caracterizara as ações da irmã Lu como julgar os líderes. E imediatamente depois disso, ela foi oprimida e demitida. Sem a minha caracterização, ela teria sido demitida? Contemplei isso enquanto refletia. Pensei, embora eu não tenha sido a pessoa que demitiu a irmã Lu, e embora eu não a tenha punido ou oprimido deliberadamente, por eu ser uma líder,
Depois de caracterizar seu problema como julgar líderes arbitrariamente, isso não deve ter deixado uma boa impressão nos irmãos. Então, quando alguns problemas apareceram em seu dever, seus líderes pensaram que ela gostava de julgar os outros, tinha humanidade ruim e não cumpria bem seu dever. E então a demitiram. O que desencadeou os eventos que levaram à sua demissão foi minha definição dela. Sim. Sim. Mas qual era minha base para determinar que ela era culpada de julgar os líderes? Ela realmente julgava as pessoas? Enquanto refletia sobre essas perguntas, descobri que eu tinha alguns pontos de vista equivocados. Eu achava que denunciar líderes devia ser feito de acordo com o processo. Falar diretamente com a pessoa ou tratar do problema com os seus líderes superiores, para que eles investiguem e lidem com isso. Senão é um julgamento desonesto. A irmã Lu disse que havia problemas com 4 líderes. Mas ela não tinha dito isso a eles, nem denunciado os problemas aos seus superiores. Ela tinha conversado várias vezes sobre esses líderes com os irmãos, dizendo que eles não faziam trabalho prático, só doutrinavam e eram falsos líderes. Eu achava que o seu comportamento constituía julgar líderes. Então a condenei com base nesse comportamento. Sem nem mesmo investigar se os problemas com esses líderes mencionados pela irmã Lu eram reais. Eu entendo. Se o que a irmã Lu dizia era verdade, essas 4 pessoas eram falsos líderes. Então ela estava fazendo isso para expô-los. Defendendo a verdade e agindo com justiça. Ela estava assumindo responsabilidade e protegendo o trabalho da casa de Deus. Sim. Sim. Alguém que é capaz de relatar problemas e ousa dizer a verdade, sem temer o status e o poder de falsos líderes, é uma boa pessoa na casa de Deus. Alguém que devemos cultivar. Certo. Se os problemas que ela relatar não concordarem com os fatos, ou se ela acusar líderes e obreiros falsamente, isso é calúnia e armação. É julgar pessoas e é perturbar o trabalho da igreja. E tal pessoa é um malfeitor com humanidade ruim e deve ser tratada conforme os princípios. Sim. Sim. Agora, os fatos provavam que os líderes denunciados pela irmã Lu eram falsos líderes que não faziam trabalho prático. Tudo que ela relatou estava alinhado com os fatos. Ela não estava julgando os líderes nem um pouco. Estava dizendo a verdade, expondo falsos líderes. Uma pessoa assim, com um senso de justiça, merece ser apoiada. Não acusada e nem condenada sem nenhum cuidado. Claro. Claro. Se acusarmos pessoas assim, ninguém ousará dizer a verdade. Quando eu descobria líderes com problemas sérios, não ousava me manifestar, porque temia que isso seria julgá-los. Mas agora entendo que quando descobrimos qualquer líder ou obreiro que viola o princípio, discutir e discernir isso com nossos irmãos não é julgar alguém, é aprender a discernir. Sim. A questão aqui é se os problemas com os líderes e obreiros discutidos são reais. Correto. Se as pessoas dizem a verdade, elas não estão julgando os outros. Se o que dizem não é verdade, ou elas se aproveitam da corrupção de alguém, ou criam uma confusão por problemas pequenos, espalham essas coisas e julgam os outros. Sim, é. Na época, eu não entendi o que significava expor falsos líderes e julgar pessoas. Quando me aconteciam coisas, eu não buscava os princípios, nem tinha temor de Deus em meu coração. Mas condenava uma pessoa boa. Se o meu líder não tivesse descoberto que a demissão da irmã Lu violava os princípios e não a tivesse impedido, eu teria feito algo perverso. Sim. Ao refletir sobre isso, tive um senso profundo de autoacusação quando percebi que tinha errado. Então vim para diante de Deus e orei, para expressar minha disposição de aceitar sua poda e seu tratamento. E pedi sua orientação para ganhar conhecimento de minha própria corrupção. Graças a Deus. Vi uma passagem das palavras de Deus. O 2º parágrafo de o serviço religioso precisa ser purgado. Eu vou ler para vocês. Ótimo. Servir a Deus não é tarefa fácil. Aqueles cujo caráter corrupto permanece inalterado jamais podem servir a Deus. Se o seu caráter não tiver sido julgado e castigado pelas palavras de Deus, seu caráter ainda representa Satanás. O que prova que seu serviço a Deus serve apenas para mostrar boas intenções. Que seu serviço é baseado em sua natureza satânica.
Você serve a Deus com seu caráter natural e de acordo com suas preferências pessoais. Você sempre acha que as coisas que deseja fazer darão alegria para Deus e que as coisas que você não deseja fazer repugnarão a Deus. Você trabalha inteiramente de acordo com preferências próprias. Isso pode ser chamado de servir a Deus? Por fim, seu caráter de vida não mudará nem um pingo. Antes, seu serviço tornará ainda mais obstinado, arraigando profundamente assim seu caráter corrupto. E dessa forma você desenvolverá interiormente regras sobre servir a Deus que se baseiam essencialmente em seu caráter. E experiências a partir do seu serviço baseadas em seu caráter. Essas são as experiências e lições do homem e sua filosofia de vida. Pessoas assim podem ser classificadas como fariseus e autoridades religiosas. Se nunca acordarem e se arrependerem, elas certamente se tornarão falsos cristos e anticristos que enganam as pessoas nos últimos dias. Os falsos cristos e anticristos que foram mencionados surgirão de tais pessoas. Se aqueles que servem a Deus seguem seu próprio caráter e vontade, eles correm o risco de ser expulsos a qualquer momento. Aqueles que usam seus anos de experiência em serviço a Deus para conquistar o coração de outros, de repreendê-los e restringi-los e de ficarem altivos, e que nunca se arrependem, não confessam seus pecados nem renunciam aos benefícios do status, essas pessoas cairão diante de Deus. São da mesma espécie de Paulo. Exploram e se vangloriam de sua senioridade. Deus não aperfeiçoará pessoas assim. Esse tipo de serviço interfere na obra de Deus. As pessoas sempre se agarram ao antigo. Apegam-se às noções do passado. A todas as coisas dos tempos passados. Isso é um grande obstáculo para seu serviço. Se você não conseguir se livrar dessas coisas, elas sufocarão toda a sua vida. Nem de longe Deus o elogiará, mesmo que quebre as pernas na correria ou as costas na labuta. Nem mesmo se for martirizado em seu serviço a Deus. Mas ele o chamará de malfeitor. Amém. 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 A palavra de Deus revelou com precisão o meu estado. Eu era líder havia muito tempo e sentia que eu tinha muita experiência. Entendi alguns princípios e tinha aprendido com ela. E pensava que sabia lidar com pessoas e coisas e com problemas. Tornei-me cada vez mais arrogante e Deus não tinha lugar no meu coração. E quando as coisas aconteciam, eu pensava que sabia o que estava acontecendo. Então tinha minhas ideias. Acreditava estar certa sobre o que devia ser feito. Eu não orava para buscar princípios, só praticava do jeito que achava ser correto. Quando fui informada dos problemas da irmã Lu, eu não orei a Deus. Não busquei como praticar a verdade ou agir de acordo com os princípios nessa questão. Minha primeira reação foi que isso era o problema de ela julgar os outros e de sua humanidade. Então saí para descobrir se a humanidade dela era ruim. E se ela costumava falar sobre problemas com os líderes e obreiros em suas interações com os outros. Quando soube que a irmã Lu estava falando de problemas com outro líder, eu a defini como julgando pessoas e destruindo o trabalho da igreja. De acordo com os princípios, eu deveria ter procurado as pessoas envolvidas e investigado esses líderes, se eles faziam trabalho prático e se eram falsos líderes. Para determinar a questão corretamente, eu deveria ter confirmado se aquilo que a irmã Lu dizia era mesmo verdade. Mas por causa da minha arrogância, hipocrisia e conduta apressada, eu não busquei o princípio e não temi a Deus em meu coração. Eu a caracterizei cega e arbitrariamente, o que a levou a ser substituída, oprimida e excluída. Eu quase arruinei uma pessoa boa. A Casa de Deus ressaltou que apoiamos e protegemos os escolhidos que denunciam problemas, com líderes e obreiros expressando opiniões aos seus líderes. Investigar a fundo quando eles expõem ou denunciam líderes e obreiros e lidar com as coisas de modo justo. Por ser controlada por minha natureza arrogante, eu rotulei alguém e não agi de acordo com os princípios. Oprimi uma pessoa boa. Protegi e tolerei líderes falsos e violei os princípios da Casa de Deus. Os falsos líderes não faziam trabalho prático e prejudicavam o trabalho da igreja.
Mas em vez de lidar com eles, eu condenei a pessoa que relatou o problema. Isso não fazia de mim um escudo para falsos líderes? Eu participei da perversão desses falsos líderes. Tornei-me cúmplice de Satanás. Quando eu refleti, percebi que eu estava cumprindo meu dever de maneira arrogante. E isso era cometer o mal e resistir a Deus. Se isso continuasse, Deus me desprezaria e me rejeitaria. É verdade. Se não resolvermos nossa arrogância, será fácil resistirmos a Deus. Sim. Esse assunto serve como um alerta para mim. No futuro, não deveria confiar tanto em mim mesma. Devo buscar a verdade e fazer tudo de acordo com os princípios para estar alinhada com Deus. Sim. Enquanto eu refletia, lembrei-me de ser alertada por criar uma atmosfera de terror branco como o Partido Comunista. E quanto mais contemplava isso, mais parecia correto. Depois de acusar a irmã Lu de julgar as pessoas, eu mandei que não falasse sobre insatisfação com os líderes e obreiros. E então a alertei de que ela perderia o seu dever se continuasse com isso. Como minha abordagem era diferente da do Grande Dragão Vermelho. Não existe liberdade de expressão na China. Não se fala sobre funcionários do governo. Quem faz isso é contrário ao partido. E será preso e submetido a métodos de tortura para que se submeta e não se manifeste. Qualquer um que ouse expor o partido é condenado por subversão do poder estatal e sentenciado à prisão. Qualquer desastre no país do Grande Dragão Vermelho ou qualquer notícia desfavorável para o Partido Comunista não pode ser relatada. E qualquer um que o relate está vazando segredos do Estado e será preso e sentenciado. Sim. Se os oficiais forem negligentes em seus deveres, as pessoas não podem comentar. Se alguém postar comentários online, em casos leves, a polícia o ameaça e em casos mais graves, ele é acusado de um crime. Tudo para calar as pessoas através do medo. Se estiver com raiva, terá que engoli-la. As pessoas vivem em medo e timidez e perdem sua liberdade de expressão. Refletindo sobre o que eu fiz, eu vi que estava criando uma atmosfera de terror branco como o Partido Comunista. Se alguém dizia algo ruim sobre os líderes, eu o acusava de julgá-los, para silenciá-lo e criar uma atmosfera de medo. Assim, os escolhidos de Deus viviam com medo e timidez, e não ousavam denunciar falsos líderes, porque temiam que os líderes dificultariam sua vida. A irmã Lu tinha exposto e denunciado falsos líderes, mas eu a condenei. Se um dia houvesse problemas ou desvios em meus próprios deveres, e em vez de me denunciar aos meus superiores, os irmãos discutissem e me expusessem entre si, e eu ficasse sabendo, eu determinaria que eles estavam me julgando e os puniria, ou até os expulsaria? Dada a minha natureza, eu seria capaz disso. Se eu não me arrependesse e continuasse a trilhar essa senda, eu ofenderia o caráter de Deus e seria eliminada como um anticristo. Depois de refletir sobre essas coisas, fiquei com medo pelo que tinha feito. Como líder por mais de 2 anos, eu nunca quis oprimir nem punir os escolhidos de Deus. Mas eu era capaz de condenar os meus irmãos. Na verdade, eu já tinha oprimido alguém. Já tinha feito algo perverso. Senti um remorso profundo. Então orei diante de Deus, dizendo que queria sim me arrepender. E no futuro carregar o temor de Deus em meu coração. Buscar a verdade e agir de acordo com os princípios. Graças a Deus. Saber ouvir, obedecer e aprender uma lição quando podado e tratado parece ser um princípio de prática crucial. Sim. Por meio dessa poda e tratamento, percebi também que eu cultivava opiniões equivocadas. Eu achava que quando alguém é escolhido como líder, ele é melhor do que os irmãos e irmãs comuns na igreja e tem o direito de falar. E já que ele faz trabalho de igreja, os escolhidos de Deus são obrigados a apoiá-lo. Mesmo se descobrir um problema, você não deve discuti-lo com outros irmãos e irmãs. Mais tarde, li uma passagem da Palavra de Deus que mudou minha opinião. E me ensinou o papel e propósito que os líderes e obreiros têm na igreja. Graças a Deus. Eu vou ler para vocês. Ok. Tá bom.
Quando alguém é escolhido para ser um líder pelos irmãos e irmãs, ou é promovido pela casa de Deus para certo trabalho ou dever, isso não significa que ele tem um status ou identidade especial. Nem que as verdades que ele entende são mais profundas e mais numerosas do que as de outras pessoas. Muito menos significa que essa pessoa é capaz de se submeter a Deus e que não o trairá. Tampouco significa que ela conhece Deus e que é alguém que teme a Deus. Na verdade, ele não alcançou nada disso. Isso é meramente promoção e cultivação no sentido mais direto. Significa simplesmente que ele foi promovido e aguarda cultivação. E o desfecho último dessa cultivação depende da senda que a pessoa trilha e daquilo que busca. Assim, quando alguém na igreja é promovido e cultivado para ser um líder, ele é meramente promovido e cultivado no sentido mais direto. Não significa que já é um líder qualificado ou competente, que já é capaz de realizar o trabalho de um líder e que já pode fazer trabalho verdadeiro. Este não é o caso. Quando alguém é promovido para ser líder, ele possui a verdade da realidade ou entende os princípios da verdade? Ele consegue levar os arranjos de trabalho da casa de Deus à fruição? Ele tem um senso de responsabilidade e dedicação? Ele consegue se submeter a Deus? Quando se depara com um problema, ele é capaz de buscar a verdade? Tudo isso é incógnito. Essa pessoa tem um coração que teme a Deus? E quão grande exatamente é seu temor de Deus? Ela agirá segundo sua própria vontade? Consegue buscar a Deus? Ao realizar o trabalho de líderes, ela vem para diante de Deus regular e frequentemente para buscar a vontade de Deus? Ela é capaz de guiar as pessoas na entrada na verdade e realidade? Tudo isso e muito mais aguarda cultivação e descoberta. Tudo permanece incógnito. Promover e cultivar alguém não significa que ele já entende a verdade. Nem significa dizer que ele já é capaz de cumprir seu dever satisfatoriamente. Qual então é o objetivo ou significado de promover e cultivar alguém? É que esse indivíduo é promovido para ser treinado, para ser especialmente regado e instruído, para que ele possa entender os princípios da verdade e de fazer coisas diferentes. E os princípios, meios e métodos para resolver vários problemas. E também lidar e tratar de vários tipos de ambientes e pessoas, segundo a vontade de Deus, protegendo os interesses da casa de Deus. Isso indica que o talento promovido e cultivado pela casa de Deus é adequadamente capaz de realizar seu trabalho e de cumprir seu dever durante o período de promoção e cultivação ou antes da promoção e cultivação? É claro que não. Assim, é inevitável que, durante o período de cultivação, ele será tratado, podado, julgado e castigado, exposto ou até substituído. Isso é normal. Está sendo treinado e cultivado. Amém. Amém. A palavra de Deus é bem clara. Sim. A palavra de Deus me mostrou que quando a casa de Deus promove e treina alguém como líder, é porque essa pessoa tem certo calibre, consegue aceitar a verdade, é responsável em seus deveres ou possui habilidades em seu trabalho. Isso lhe permite treinar a si mesma. Mas não significa que ela se livrou da corrupção ou entendeu a verdade, nem que é um líder qualificado. Ou mesmo que essa pessoa é um indivíduo extraordinário e tem uma identidade ou um status especial na casa de Deus. O dever de ser um líder é uma comissão e uma responsabilidade. Não é nenhum status. Ser líder não significa ter status e a última palavra na casa de Deus. Que seus erros não serão discutidos, nem que será admirado e respeitado pelos irmãos. Essas são visões equivocadas. Sim. Para ser um líder, devemos aceitar a supervisão e as sugestões de nossos irmãos, pois somente isso nos permite entender os problemas em nosso trabalho e nos permite mudar coisas a tempo. Além disso, se nossos irmãos acharem que os líderes não fazem trabalho prático, eles deverão praticar a verdade expondo-os e proteger o trabalho da igreja.
Essa é a atitude que se deve ter em relação aos líderes. Certo. Somente tratar os líderes assim mostra princípios. Sim. A palavra de Deus mudou minhas ideias e noções equivocadas. E me mostrou como tratar o dever de liderança e a supervisão dos escolhidos de Deus. Graças a Deus. Eu queria dar outro rumo às coisas. A partir daí, quando eu cumpria os meus deveres, não importava quem denunciasse problemas, eu lidaria com isso com cuidado. Ao mesmo tempo, aprendi a aceitar mais supervisão dos meus irmãos. Mais tarde, numa reunião, nosso líder comungou. Algumas pessoas atacam quem elas veem denunciando ou expondo líderes. Mesmo que tais pessoas sejam muito sérias em seus deveres, elas não estão sendo obedientes a Deus. Quando ouvi essa comunhão do meu líder, eu senti uma pontada bem no meu coração. Senti que, apesar dos meus anos de crença em Deus, eu não tinha mudado. Eu não era alguém que obedecia a Deus. E ele não estava satisfeito comigo. Quando ouvi a comunhão do meu líder, eu sabia que era para me podar e lidar comigo. E não consegui parar de chorar. Eu chorava e orava a Deus. Deus, eu sei que tu tens boas intenções ao lidar comigo e me expor. Caso contrário, eu acharia que meu caráter tinha mudado e que sou obediente a ti. Só agora eu percebo que estou longe de atender o padrão de obediência verdadeira a ti. Mas estou disposta a tentar e buscar ser alguém que obedece a ti. Amém. Depois eu li algo nas palavras de Deus, que me ajudou e me permitiu entender a vontade dele. A passagem que eu li foi esta: a palavra manifesta em carne. Vamos ler juntos. Então Vamos. As pessoas não podem mudar o próprio próprio caráter. caráter. Devem passar pelo julgamento, castigo, sofrimento e refinamento das palavras de Deus, ou pelo tratamento, disciplina e poda. Só então podem tornar-se obedientes e fiéis, e não mais ser superficiais para com Deus. É sobre o refinamento das palavras de Deus que o caráter das pessoas muda. Sendo expostas, julgadas, disciplinadas e tratadas pelas suas palavras, elas não agem mais precipitadamente, mas tornam firmes e calmas. O ponto mais importante é que elas são capazes de se submeter às palavras atuais e à obra de Deus, e ainda que não esteja alinhada com as noções humanas, elas conseguem deixar essas noções de lado e se submeter. Amém. A palavra de Deus me mostrou que as pessoas obedecem a Deus só após o julgamento, a poda, o tratamento, as provações e o refinamento de Deus. Então elas alcançam uma mudança de caráter. Em sua crença em Deus e no cumprimento de seus deveres, tais pessoas buscam a verdade e agem com os princípios, ao encontrar certas coisas fundamentais. Ou quando se deparam com escolhas que envolvem sua senda na vida, elas fazem a escolha certa com base na palavra de Deus. Se você só obedece a Deus em questões banais ou comportamentos externos, mas age de acordo com sua vontade ou personalidade natural, em questões de princípio ou problemas-chave, você ainda é alguém que se rebela contra Deus. Sim. Sim. Eu achava que conseguia renunciar à minha família e carreira para me despender por Deus. Que qualquer coisa que fosse o dever que a casa de Deus arranjasse para mim, eu aceitaria. Que quando eu encontrasse dificuldades, eu conseguiria ler a palavra de Deus e orar a Ele. E pensava em como cumprir melhor meus deveres. Achando que essa atitude em relação a meus deveres significava que eu era obediente a Deus. Mas na questão da irmã Lu, eu vi que eu agi cegamente. Eu a condenei e a oprimi, provando que meu coração ainda era governado por meus caracteres satânicos. Embora eu costumasse ser séria e meticulosa em meus deveres, quando se tratava de princípios e questões-chave, eu ainda me rebelava contra Deus e ainda era muito hostil a Ele. Vi que eu não entendia a verdade, que meus caracteres não tinham mudado e que eu ainda não obedecia a Deus. Sem a poda e o tratamento do meu líder, e sem o julgamento e a revelação da palavra de Deus, eu não teria sido capaz de me conhecer. Graças a a Deus. Deus. Agora, em algumas questões-chave que envolvem os princípios da verdade, eu consigo buscar a verdade e como fazer as coisas de acordo com os princípios, e já não ajo mais com base em arrogância. Graças a Deus.
eu também oro muito a Deus. Eu ainda tenho muitos caracteres corruptos e opiniões equivocadas. Por isso, preciso sempre experimentar o julgamento, castigo, poda, tratamento e disciplina de Deus para mudar. Oro que o julgamento de Deus nunca me abandone, para que eu possa entender melhor minha rebeldia e corrupção e alcançar obediência verdadeira a Deus. Amém. Graças Graças a a Deus. Deus. Graças a Deus. Sim.